Capítulo 8. Das funções gerais do Ministério Público. Artigo 51. São funções gerais do Ministério Público, além de outras estabelecidas em lei. 1. Propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, ou por omissão, de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio da Constituição Estadual. 2. Promover a representação de inconstitucionalidade, para efeito de intervenção do Estado de Sergipe nos municípios. 3. Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. 4. Promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma a. Para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico-turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. b. Para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de município, de suas administrações indiretas ou fundacionais, ou de entidades privadas de que participem. 5. Manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei, e ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos. 6. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abrigam idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. 7. Deliberar sobre a sua participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. 8. Ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelo Tribunal de Contas. 9. Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 10. Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, e para instruí-los. A. Expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, e em caso de não comparecimento justificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. b. Requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. c. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior. 11. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processos em que oficie. 12. Requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou outro procedimento administrativo cabível. 13. Instaurar procedimento investigatório criminal, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar. Observado o disposto no artigo 129, inciso 8, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los. 14. Praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. 15. Dar publicidade aos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar, e das medidas adotadas. 16. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da criminalidade. 17. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz, da parte, ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Parágrafo 1º. As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo Federal e Estadual, os desembargadores, os membros de tribunais federais e os conselheiros do Tribunal de Contas, são encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 3º. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 4º. A falta ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou requisição, na forma do inciso X deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salários,
considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público. Parágrafo 5º. Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. Parágrafo 6º. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito. 1. Pelos poderes estaduais ou municipais. 2. Pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta. 3. Pelos concessionários de permissionários de serviço público estadual ou municipal. 4. Por entidades que exerçam função delegada do Estado ou do município ou executem serviço de relevância pública. Parágrafo 7º. No exercício das atribuições a que se refere o parágrafo anterior, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: 1. Receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhe sejam próprias, e dar-lhes as soluções adequadas. 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. 3. Dar andamento, no prazo de 30 dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I. 4. Promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no parágrafo 6º, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. 5. Representar ao Poder Legislativo ou a qualquer de suas comissões, bem como ao Tribunal de Contas, visando ao exercício das respectivas competências. Parágrafo 8º. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas estranhas à carreira, sob pena de nulidade do ato praticado.